A pergunta é, Hélio, você pode dar algumas palavras sobre a antiga latina, a Bíblia usada no latim antes mesmo da Vulgata de Jerônimo? Você pode dizer qualquer coisa sobre esta Bíblia? Sobre a Bíblia, Old Latin Bible, também chamada Antiga Latina, ou Vetus Ítala, o Primeira Vulgata, o Vulgata pré-Jerônimo, o Vulgata Valdense, porque foi usada pelos valdenses, podemos afirmar que foi uma das 2 ou 3 primeiras traduções da inteira Bíblia para os crentes de idioma nativo diferente do hebraico e do grego. Outra tradução bem, bem inicial foi a Peshita, o Peshito, para o siríaco. A Vulgata pré-Jerônimo foi uma das traduções mais literalistas, mais competentes e mais fiéis de toda a história. Vários historiadores e estudiosos dão a essa Bíblia a data do ano 157 depois de Cristo. A Peshita foi um pouco antes, foi cerca do ano 150, então foi antes da Vetus Ítala. Mas a Vetus Ítala é superior em competência. A Peshita é muito boa, concorda 99,9% com Textus Receptus, mas a Vulgata antiga, a antiga latina, é ainda de competência maior. Então, a maioria dos estudiosos atribui ao ano 157 a compleição ou completação desta tradução. O certo é que Tertuliano dá testemunho de que havia uma tradução completa de Gênesis e Apocalipse para o latim que circulava por todo o norte da África no ano 190. Ele não diz quando ela foi feita, mas nos dias dele ele atestou que havia essa tradução em grande extensão do norte da África. O local de sua tradução provavelmente foi o norte da África, sem ser impossível que tenha sido o norte da Itália. Foi a Bíblia usada no dia a dia pelos indomáveis crentes habitantes dos vales. Vale, em português, equivale a vaudois, em francês, e a palavra valdense significa habitantes dos vales. Esses vales são os vales ao norte da Itália, aos pés dos Alpes e entre os seus picos. E ela foi usada entre os anos 157, passando por um reavivamento em 1170, até que Roma destruiu totalmente as igrejas dos valdenses no ano 1400 e alguma coisa. Explicando melhor, os valdenses nunca se submeteram 1 centímetro a Roma. Seus vales, entre os picos gelados, cheios de neve dos Alpes, eram poucos habitados, de difícil acesso, de pobres, vales de pequeno valor econômico e fora das rotas comerciais. Por isso, Roma não se concentrou muito em exterminar tais opositores. Quando Roma enviava tropas para dobrar esse valente povo, as tropas eram pequenas, os valdenses eram espertos, seus líderes fugiam alguns dias ou meses para as montanhas, levavam seus livros. Depois que as tropas voltavam a Roma, os valdenses sobreviventes à perseguição voltavam para suas casas e continuavam a cultuar Deus com boa doutrina e Bíblia perfeita. As primeiras cópias da Bíblia latina
da antiga latina não tinham os livros apócrifos. Isso é maravilhoso porque a Vulgata latina dos católicos tem os livros apócrifos. Foram introduzidas pela Igreja Católica, que herdou a ideia da Exapla e dos códigos vaticanos e sinaíticos. Então, todas essas Bíblias dos valdenses não tinham os livros apócrifos. A tradução da antiga latina foi 100% baseada em fidelíssimos manuscritos gregos dos anos 100 e alguma coisa. Na segunda metade do século XIV, como eu falei, Roma mandou, aliás, não século XIV, século XV, os anos 1450, 1460, por aí, Roma mandou um grande e bem abastecido exército que demorou, tomou seu tempo, matando todos os verdadeiros valdenses e queimando a fogo 2 tesouros, uma biblioteca de manuscritos gregos e eu acredito que os autógrafos estavam ali guardados. Todos os livros escritos pela mão de Mateus, pela mão de Marcos, pela mão de Lucas, pela mão de João, os livros escritos pela mão e a caneta desses escritores estavam ali guardados. E Roma destruiu. E destruiu uma biblioteca dos manuscritos em latim, as traduções que eram feitas a partir dos autógrafos, ou pelo menos manuscritos conferidos que eram iguais aos autógrafos, Roma queimou e destruiu. Isso seria hoje chamado um crime contra a humanidade, mas eu chamo um crime contra Deus. Destruiu, tentou destruir a verdadeira palavra de Deus. Hoje os valdenses são uma sombra, são imitação fajuta do que foram os valdenses iniciais. Os valdenses de hoje são somente um ramo das igrejas reformadas. Os manuscritos gregos, talvez usados pelos primeiros tradutores da antiga latina, não sobreviveram, mas, inegavelmente, à luz da tradução para o latim, tem que ter sido basicamente iguais ao texto dos manuscritos bizantinos que nos chegaram às mãos. Os manuscritos em latim da Ítala, da antiga Vulgata, da antiga latina, batem perfeitamente com os manuscritos bizantinos que deram origem ao texto recebido. Dos milhares de manuscritos completos produzidos, infelizmente a antiga latina, com o tempo e com a perseguição, teve seus manuscritos, na grande maioria, destruídos, e hoje só temos 35 manuscritos, cópia, sobreviventes. Isso pode ser encontrado no site www.vertuslatina.org/nt-MSS, sendo os mais velhos dos anos 300 e poucos e os mais novos, os mais recentes, dos anos 1200 e poucos. Novamente, a análise deles mostra que a antiga latina, na forma original intocada, casa de forma mais maravilhosa e imaginável com o texto recebido.